paz a todos, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Iniciemos esse momento, esse culto ao Senhor. Nós ouvimos essa bela canção, não só bela como real nas nossas vidas. Tenha certeza, meu caro, de que mais esse culto seremos edificados, Deus será glorificado, ouviremos a sua palavra, falaremos louvores, oraremos a Ele, e Ele genuinamente há de nos ouvir, há de também falar aos nossos corações, porque nós precisamos que Ele assim faça. E se Deus se voltar apenas para si mesmo, nós deixaremos de existir, não haveria esperança. Vamos então, meus caros, orar ao Senhor, abaixe a cabeça, vamos nos dirigir àquele que verdadeiramente está entre nós, aquele que verdadeiramente nos ouve e tem algo, com certeza, a nos dizer em mais este culto. Bendito Senhor, Pai das nossas vidas, graças damos, por mais esse momento em que aqui juntos, ó Deus, nos voltamos a Ti. Ó Pai, esse momento, esse culto iniciado em Teu nome, Pai, será continuado em Teu nome e encerrado em Teu nome. Tudo voltado unicamente ao Senhor e à Tua glória. As canções, ó Deus, falarão da Tua obra em nossas vidas, falará da Tua obra por nós, ó Deus. Participaremos da ceia, Pai, e que lembraremos e seremos lembrados do Teu sacrifício, ó Deus, ao enviar Jesus para morrer por nós. Abençoe cada vida que aqui está, renova aqueles que estão abatidos, Pai, o caminho daqueles, ó Deus, que possam estar, ó Deus, se afastando do Senhor, mas o Senhor com misericórdia, ó Pai, nos direcione no caminho da vida, e que mais este culto, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e nós edificados. Saiamos desse momento, ó Pai, mais parecidos contigo, para a glória do Teu santo nome. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmos capítulo 23. Vamos ler esse salmo, com certeza, o capítulo mais famoso de toda a Bíblia. Vamos colocar em pé nessa hora, vamos proceder essa leitura de maneira responsiva. Você participando deste culto também. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares, do 1 ao 6. Que diz assim, Salmo 23, versículo 1 ao 6, leitura responsiva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Amém? Pode se sentar, irmãos. Como havia avisado os irmãos no grupo da igreja, esse mês trabalharemos a questão dos abatimentos da alma. Mensagens serão voltadas a encontrarmos a resposta bíblica para as nossas depressões, nossas ansiedades, algo que faz parte da nossa realidade. E já nesse texto, irmãos, na abertura deste culto, vemos mais uma vez Deus se apresentando como sendo Deus presente junto ao seu povo. Jamais a Bíblia nos coloca como sendo um Deus se apresentando como um Deus distante, ausente, e que o seu povo vive se desesperando por Deus não estar presente. É justamente o contrário. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus se apresentando como estando distante do seu povo. Pelo contrário, é um Deus próximo, a
se apresenta nesse versículo, nesse capítulo 23 de Salmos, como sendo o pastor que conduz seu povo. E que por causa desse pastoreio próximo do cuidado de Deus para com as nossas vidas, o versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí vem a razão do porquê podemos não temer mesmo no vale da sombra da morte. Porque esse Senhor que passou das nossas vidas, o texto diz, porque tu estás comigo. A Bíblia do início ao fim sempre apresentará Deus como estando presente junto ao seu povo. Não temas, estou contigo. Ouviremos isso em algumas vezes ao longo deste culto e também a nossa mensagem. Nos termos uma palavra de gratidão, Senhor, nesse momento, quero pedir ao nosso irmão Rafael que ore a Deus, agradecendo por Deus se mostrar como sendo presente e ele genuinamente ser o Deus presente. Aqui não é uma propaganda enganosa, né? Uma promessa que é feita, mas não cumprida. Cabe você enxergá-lo. Você tem enxergado essa presença de Deus constante ao seu redor, que por causa disso você pode não temer. Oremos nesse momento agradecendo ao nosso irmão. Meu Deus, Pai, graças a Deus, Senhor, essa oportunidade, Pai, poder levantar a nossa voz, falar diretamente com o Senhor, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que está conosco a todo momento, Pai. Não Deus do passado, não Deus do Senhor, Pai. Deus exatamente imagina. Mas que às vezes nós oremos e não escutamos nada, Pai. Mas que às vezes nós não temos a tua providência, o Senhor, talvez não faça o que nós pedimos, mas que nós possamos reconhecer, Pai, se estamos aqui de alguma forma, o que o Senhor assim deseja, Pai. O Espírito Pai, o teu povo, Pai. O Pai, na tua vontade, o Senhor, o Senhor, na tua vontade, Pai. Então, Pai, o Senhor, os pacientes, Senhor, estarmos cada vez mais muito pacientes, Pai, compreendendo a tua palavra, Pai, possamos chegar, Senhor, na verdade das nossas vidas, Pai. O Senhor, muitas vezes, não para a nossa vontade, porque a nossa vontade, às vezes, não é o melhor, Pai, para nós, infelizmente, para a obra, Pai, para a obra que nós o Senhor faça com que nós possamos compreender, que nós compreendemos com nós mesmos, a obra da graça. Nós possamos delegar isso, Pai, possamos realmente buscar isso para o momento que o Senhor possa nos encher com esse Espírito Santo, Pai, da graça, Pai, tua misericórdia, tua misericórdia, Senhor, nos orientando com o pão da vida, Senhor, nos preparando para a tua cuidado, da tua obra, da tua obediência, diariamente, para a glória de Deus, Senhor, Deus, Senhor, Amém. Graças a Deus. Também vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 João, capítulo 1. Primeiro João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículos 8 e 9. Quem nos diz, momento para a confissão de pecados, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Meu caro, desprezar a existência de algo não fará com que esse algo deixe de existir, e nem que ele deixe de trazer os efeitos em sua vida por você não acreditar nele. O texto diz que desprezar a existência do pecado, dizer que não nos enxergarmos como pecadores, não crer na existência do pecado e não nos enxergarmos como pecadores,
É um auto-engano. Não enxergar que os males que existem, os maus comportamentos, têm a sua raiz no pecado. Dar outras respostas e soluções que não sejam pecado é auto-engano. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que assumem a existência do pecado e se veem como pecadores e não somente se enxergam dessa forma e pedem perdão ao Senhor, encontram perdão dos seus pecados e purificação das suas iniquidades. Nós somos esses, irmãos, que separamos um momento específico do culto para confessarmos exatamente isso. O pecado existe, nós somos pecadores, nos enxergamos como tais, mas não queremos permanecer nessa condição. A confissão é a resposta diante dessa verdade. Confessar ao Senhor nossos pecados é a resposta de que nós enxergamos algo, mas não nos moldamos a Ele. Enxergamos uma realidade, mas não queremos continuar nela. Nesse momento que nós separamos no culto, é momento para você se arrepender do seu pecado. Você entender que realmente você não vive numa realidade de auto-engano, despreza a existência do pecado nas nossas vidas. Mas se você não quer também permanecer nessa condição, ao confessar o pecado, você individualmente, o seu próprio pecado, é a resposta que Deus quer de nós. E Ele perdoará os nossos pecados. Nesse momento, se dirija ao Senhor intencionalmente. Não fique apenas passando tempo, esperando o momento das canções. Exerça, pratique esse momento de confissão ao Senhor dos seus pecados. Logo após alguns instantes, nós quebraremos o silêncio cantando o hino 68 do nosso final. Olha o Senhor nessa hora.
Abramos também nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 16. Coríntios, capítulo 16. Versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajudando para que se não façam coletas quando eu for. Amém. Temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo convocando a igreja de Corinto a ser participante daquilo que outras igrejas já também faziam parte. Ele estabelece aqui como deveria ser feita a coleta dos recursos para atender as causas, aqui em relação às necessidades das pessoas. Haviam também coletas e uso de recursos para outras demandas que Paulo também trata nessa carta. Mas eu quero chamar a atenção aqui é o fato dele mostrar que já era algo estabelecido em outros lugares. Façam o que estabeleci para as igrejas da Galácia. Vemos um padrão. Não é algo aleatório, todas as igrejas eram chamadas a se comprometerem também com essa questão. Como é importante, irmãos, que nós entendamos isso também. Nós estamos aqui, igreja, congregação de Abaeté, porque Deus tem nos abençoado com o comprometimento de outros também. Da mesma forma que Paulo chama a igreja de Corinto a participar daquilo que já era estabelecido em outros lugares, devemos também estarmos respondendo ao que Deus tem feito para as nossas vidas, e Ele chama a fazer também através das nossas vidas. Dessa forma, somos chamados também a concluirmos dentro desses preceitos que aqui estão. Paulo mostra algo que já era feito em outros lugares, deveria ser feito também em Corinto. Cada um de vós, com exercício individual, põe separado em casa, conforme a prosperidade de cada um. Então, vemos proporcionalidade, vemos frequência, no primeiro dia da semana. As contribuições devem ser, então, frequentes, um exercício individual e proporcional. Foi assim que ele estabeleceu para a igreja de Corinto, que já havia sido estabelecido na igreja da Galácia. Nós, como congregação de Abaeté, estamos desfrutando sim do que Deus tem recolhido em outros lugares, esses recursos vindo para nós. Saibam disso. E quão importante é que nós também assumamos a responsabilidade para que nós, quanto antes, participemos em outros lugares do que Deus tem feito também nas nossas vidas. Nesse momento, iremos recolher nossos dízimos e ofertas enquanto cantamos ao Senhor uma canção. E você tem liberdade de estar a vir à frente, depositar o seu dízimo, sua oferta. Temos também, acima do gasofilaço, a contribuição ou a oferta para os banheiros. Planejamos fazer ali embaixo, essa caixinha preta com bolinhas brancas, é para esse fim. Você contribua, meu caro, sabendo que foi assim ao longo de milênios que a igreja do Senhor é caminhando. Para que eu pudesse te
Deus esteja sempre nos abençoando. Amém. É o momento dos louvores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, meu caro. Versículo 1, Romanos 12. Vamos ler todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto, irmãos, a mente faz parte do culto cristão. Nosso culto não é místico. Nosso culto, Paulo trata em Corinto, na igreja de Corinto, que para que houvesse edificação é necessário entendimento. O importante é que você realmente, a cada momento do culto, sua mente esteja aplicada ao que está acontecendo, porque a edificação virá no entendimento que você tem daquilo que está acontecendo. Muitas respostas para a sua vida estarão na leitura da palavra do Senhor. Nesse momento cantaremos ao Senhor cânticos. O importante é que você aplique a sua mente a pensar exatamente o que está sendo cantado, porque somos chamados a apresentar nosso corpo, nossa vida, aquilo que somos realmente como sacrifício vivo ao Senhor. Não tenha uma postura passiva, né? Não esteja aqui por estar. Aplique-se realmente nessa tarefa. A edificação, Deus com certeza também há de falar ao seu coração as mensagens inseridas nas canções que cantamos. A palavra está com nossas irmãs que irão conduzir a igreja em adoração nessa hora. Amém. Convido a igreja que quer em pé, que nesse momento a gente venha adorar de todo o nosso coração, que a gente venha ser verdadeiro na nossa adoração nesse momento, usando tudo que a gente tem, sabe? Toda a nossa mente, todo o nosso espírito, seja para adoração ao Senhor, em nome de
versículo 2 diz: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de figuras. O nosso Senhor é santo e nós podemos adorar. Ele nos santifica, Ele nos purifica com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu te chamo a adorar de todo o seu coração e a clamar como aqueles anjos clamam. O Senhor é santo, eles estavam clamando, eles tampavam os olhos porque não conseguiam ver a santidade do Senhor. Que nós venhamos ser como aqueles anjos que adoram o Senhor de toda a nossa alma e clamando o quão santo Ele é e nos chamando chamando Ele para nos santificar também, em nome de Jesus. Cantando ao Cordeiro uma
como o Senhor é santo, 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 assim como diz a música, Senhor, santo para sempre. Senhor, o Senhor reina em nossas corações, Senhor. Faça de nós, Senhor, objeto de uso teu, Senhor. Quebranta onde precisamos ser quebrantados, Senhor. E nos leve nessa terra, Senhor, para levar a tua palavra, para dizer o quanto é maravilhoso estar em tua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, foi feito de todo o coração, Senhor. Assim como nós cantamos, os teus filhos cantaram conosco, Senhor. Nós esperamos que esse louvor chegue, Senhor, com aroma suave, Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção. Temos nossos corações alimentados pelas verdades bíblicas contidas nas canções. Nossas irmãs aqui cantaram e que realmente falam da verdade, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Hoje, irmãos, temos a ceia. As crianças permanecem hoje conosco, serão edificadas também, com certeza. E no próximo domingo, nós retomamos então a salinha delas. Meus caros, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Versículos 15 ao versículo 18. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 18. As mensagens desse mês são voltadas à questão do abatimento da alma, depressões, da depressão, e com certeza encontraremos respostas na palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Deixa a palavra do Senhor aberta e oremos ao Senhor mais uma vez. Bendito Pai, graças dou a Deus a tudo que tem ocorrido neste momento, neste culto, que é voltado ao Senhor. O Senhor sendo glorificado, nós seremos edificados. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, que a nossa mente seja voltada à exposição da Tua palavra neste momento. Do menor ao maior, Deus, que todos sejamos consolados, confrontados, direcionados por Tua Santa Palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos um episódio em que estávamos jogando bola no encontro das famílias da igreja do presbitério, a nossa cidade próxima aqui, e o momento da bola, eu estava atrás, preste atenção, para não perder nenhum lance. Estava ali, consegui na zaga, como zagueiro, e a bola sobrou para mim, de uma maneira que eu não entendo, consegui uma habilidade, uma desvencilhar do primeiro, e de forma que eu não sei explicar, mais à frente consegui driblar o segundo, ao meio de campo. E naquele momento ali que eu sabia muito bem o que fazer mais, um pastor, amigo meu, que joga a bola muito bem, disse, gritou,
parte do gol. Porque do lado onde eu estava, realmente o gol havia se aberto e fiz exatamente o que ele direcionou. E Gilberto, foi gol. Um ano, corri para a galera, né? Mas, por que estou contando essa história? Que foi verdade, tá? Foi sonho. A importância, irmãos, naquele momento, o direcionamento de alguém. Faça isso. Que de onde ele estava, ele conseguia enxergar bem, de onde a condição na qual estava, a melhor coisa a se fazer era bater para. Meu irmão, se uma jogada de futebol na pelada, né? No fim de semana, foi importante o direcionamento de alguém para a conclusão de algo, o que dirá nas nossas vidas sobre a importância do encorajamento na vida de alguém que está em um momento que ele não sabe o que fazer. Se para algo corriqueiro que não tem muita importância nas nossas vidas, alguém disse para mim, faça isso, e pude realmente fazer. O que dirá então sobre a importância de que nós, em nossos momentos de abatimento e tristeza, quando alguém se aproxima da gente, enviado por Deus, e diz, faça isso. Será que é importante algo nas nossas vidas, que em momentos de indecisão, de ansiedade, fraqueza, abatimento, enfermidades, momentos em que a gente não enxerga à frente, não sabe o que fazer, será que é importante que nós estejamos atentos àqueles que vão se aproximar e nos direcionar? É claro que é importante. Nós veremos nessa passagem, irmãos, que nosso irmão em Cristo, servo do Senhor, apóstolo Paulo, precisou disso muitas vezes, ser encorajado e fortalecido. Nesse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, nós veremos que a palavra do Senhor desmistifica essa questão de que crentes não possam se entristecer por demais e por muito tempo. Nós veremos que sim, mas que Deus, em sua palavra, Deus, através dos seus instrumentos, nos concede consolo, fortalecimento. Nesse primeiro sermão, nessa primeira mensagem, nós falaremos sobre a importância do encorajamento. A importância do encorajamento ser dado àqueles que estão abatidos. E a importância de entender de eu receber o encorajamento em meus abatimentos. Então, já de início, vamos tirar essa ideia, esse mito de que o crente não se abate, que ele vai rompendo tudo em fé, realmente vai, que nada há de atingir, que ele nunca vai pegar uma noite de sono, nunca vai ter um ataque de ansiedade, taquicardia, dentro do coração dispara. Não, isso aí não aflige o crente, basta ele usar a fé. Nós veremos que grandes homens de Deus, sim, passaram por momentos de abatimento. Talvez você não tenha, talvez seja novidade para você saber disso, mas Paulo, grande servo do Senhor, enfrentou inimigos, enfrentou perseguição, naufrágios. Ele diz: eu trago no corpo as cicatrizes por pregar o Evangelho. Você talvez possa se surpreender ao saber que ele precisou de encorajamento diversas vezes. Esse homem que Deus usou para realizar diversos milagres, a tal ponto, irmãos, como nos diz o Novo Testamento, de que as pessoas pegavam seus objetos de uso comum e levavam para aqueles que estavam demoniados, os demônios saíam. Esse homem recebeu diversos dons. Ele nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu palavras que não dá nem para descrever na presença de Deus. Será que alguém assim passa momentos de abatimento? Ah, não, se passa, pastor, é uma vez ou outra. Não é assim. Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. É praticamente a carta de despedida de Paulo. É a carta em que lá no capítulo 4 vai dizer: minha vida já está sendo derramada
por libação, já estou partindo deste mundo. Nós podemos achar que alguém assim não precisava ser fortalecido, porque ele em si mesmo se fortalecia. Não. Veremos, irmãos, que Paulo foi o que foi, também sendo fortalecido através da vida de outras pessoas. Nós vemos aqui que ele estava preso, já havia sido, ele diz claramente no versículo 15 que ele havia sido abandonado. Essa, como eu disse, é a carta de despedida de Paulo. Ele estava ciente que muitos o abandonaram, todos da Ásia me abandonaram e se envergonhavam das suas algemas. Ele estava preso por causa do Evangelho, e ele cita o nome de dois desses que o abandonaram, Fígelo e Hermógenes. Perceba, irmãos, que ele está ciente da condição que estava vivendo, mas nós não perceberemos a amargura em seu coração. Lá nos capítulos finais, ele fala desse abandono novamente, você deve ler depois, mas ele diz que Deus não põe em conta isso. Ele não pede que Deus se vingue dele que os maltratos, mas ele pede ao Senhor que, como Estevão fez, Paulo, nos seus dias finais de vida, faz da mesma forma que Estevão, a quem Paulo auxiliou no apedrejamento. Estevão clama ao Senhor: Deus, não lhes impute esse pecado. Paulo também fala aqueles que o abandonaram, lá nos capítulos finais dessa mesma carta, que Deus não leva isso em conta. Não há amarguras no coração deste homem. Por quê, irmãos? Porque nós perceberemos que ao longo dos seus abatimentos, que nós falaremos, ele foi fortalecido por Deus, de tal forma que ele não vai chegar ao fim da sua vida endurecido e amargurado e revoltado contra tudo e todos. Como é importante, já no início dessa mensagem nós aprendamos isso, a importância de recebermos o fortalecimento do Senhor para que nós não nos endureçamos frente aos sofrimentos dessa vida. Paulo está preso em Roma, está caminhando aqui para seus últimos dias, mas ele não deixa de citar, irmãos, algo importante, que é realmente uma confissão aqui, que para o tema que nós estamos tratando nos é fundamental. Ele fala do abandono que havia sofrido no versículo 15, e ele vai falar de uma figura que só aparece aqui, mas ele apareceu diversas vezes ao longo do ministério de Paulo. Um homem chamado Onesíforo. Versículo 16: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas algemas em Cristo. O fato dele dizer que ele precisou ser amparado por Deus através da vida de Onesíforo, mas ele diz, irmãos, que isso aconteceu muitas vezes. Isso não pode nos escapar à leitura. Nos mostra que o grande servo do Senhor, o apóstolo Paulo, precisou ser fortalecido muitas vezes, porque ele se abateu, muitas vezes. Não entenda que Paulo foi o que foi sem ter nessa caminhada de décadas se abatido muitas vezes. Não tem esse cenário na sua mente, porque ele não condiz com a realidade. A realidade é que esse grande homem de Deus se abateu muitas vezes. Mas nós não podemos ficar só nisso e ficar contemplando o abatimento de Paulo. Nós devemos ver o que Deus fez também nesse momento. Significa que no momento ele estava abatido, fragilizado, alguém foi enviado para conceder ânimo, encorajamento. E nisso nós vemos que o quão importante é que eu e você nos atendemos para a importância de que na nossa caminhada será necessário que você se coloque ao lado de alguém e conceda esse fortalecimento. E que quão importante é você enxergar o agir de Deus através da vida de outro e se coloque ao seu lado para fazer o que Onesíforo fez muitas vezes ao longo do ministério do apóstolo Paulo. E ele vai dizer, no final do versículo 18, que ele foi útil no ministério dele, muitas vezes prestou serviços a ele na cidade de Éfeso. Dessa forma, meus caros, vamos falar sobre a questão de conceder encorajamento. Vamos falar sobre a questão de como conceder esse encorajamento. E falaremos também sobre
receber esse encorajamento. Dar encorajamento é isso que nós vemos, esse consolo que o Onesíforo fez, foi instrumento de Deus na vida de Paulo. Esse nome que não nos é comum em nossos dias, mas deixa claro nessa carta que houveram diversos encontros entre Paulo e esse homem. Nós não vemos aparecer muitas vezes, mas que fica claro aqui, ele apareceu exatamente nesses momentos em que ele estava abatido. E não perca isso de vista, não foram poucas as vezes, foram muitas vezes. Esse é o cenário real na qual esse grande homem de Deus, apóstolo Paulo, foi instrumento, foi usado por Deus. Mas não deixe de ver que Deus concedeu a ele o renovo necessário através da vida de outras pessoas, não só Onesíforo. Falaremos de outros em outros sermões com Tito, que Deus usou para fortalecer. Mas no primeiro ponto, irmãos, falemos sobre o dar encorajamento. Vemos na palavra do Senhor momentos em que homens de Deus, até mesmo o próprio Cristo, nos lembremos do momento do Getsêmani, lá em Mateus capítulo 26, em que ele chega para os seus discípulos, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus encarnado, ele diz: fiquem aqui comigo e orem comigo. Por quê? Porque a minha alma está profundamente abatida até a morte. Jesus abre a sua alma, abre o seu interior. Fica evidenciado ali que Cristo estava vivendo um momento em que ele chama seus discípulos para estarem com ele naquele momento de grande tristeza e abatimento que ele enfrentava. Vemos também, irmãos, aqui no texto de 2 Timóteo que nós lemos, quando Paulo fala que o Onesíforo esteve com ele em muitos momentos, e que nesse episódio em que Paulo estava em Roma, vemos o esforço de Onesíforo por estar com ele, porque ele diz no versículo 17: tendo chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Essa insistência, essa preocupação de eu tenho que estar com ele, eu tenho que ir até lá, mesmo das dificuldades. O texto deixa claro que houveram previstas dificuldades para que ele tivesse que insistir até estar com Paulo. Vemos, irmãos, a importância de não estarmos sozinhos. Cristo chama seus discípulos para orar com ele. E vemos Deus impulsionando o Onesíforo para que ele estivesse com Paulo naquele momento. Ele precisou insistir. O texto diz: solicitamente até me encontrar. Ele não foi passear em Roma e por acaso encontrou Paulo. Ele foi para Roma para encontrar Paulo. Vemos então, irmãos, esse primeiro ponto sobre a importância de que estejamos sempre junto com outras pessoas, tanto para fortalecer quanto para sermos fortalecidos. Momentos de abatimentos não podem ser enfrentados sozinhos. Cristo chama seus discípulos para estar com ele. Deus envia o Onesíforo. Paulo estava preso, não podia sair, mas Deus envia o Onesíforo, que de maneira insistente procura Paulo até o encontrar. O importante é que nós lidemos, possamos lidar com os nossos abatimentos, não sozinhos, não solitários, mas estando cercados de outras pessoas. É exatamente isso que vemos. Aconteceu com este homem, esse apóstolo, muitas vezes, muitos encontros aconteceram. Paulo foi reabastecido por Deus através da vida desse homem, várias vezes ao longo do seu ministério. O importante, irmãos, é que nós possamos também ser instrumento na vida de outras pessoas e sabemos que outros precisam de nós. Nos esforçarmos para que, ao vermos alguém abatido, possamos fazer como o Onesíforo fez, estar com Paulo, muitas vezes para o consolar, para o sustentar. Quantas vezes eu e você não gostamos de ter nossas agendas alteradas, né? Para
auxiliar outros. Mas saibamos que o apóstolo Paulo foi o que foi, porque esse homem esteve diversos momentos ao longo do seu ministério na vida dele. O importante é também, nosso segundo ponto, nós sabemos como encorajar. Nós devemos aceitar a proposta do mundo de levarmos as pessoas a se revoltarem contra aqueles que não estão ajudando. Não é isso que nós temos aqui. Queremos que as pessoas sejam reféns nossas e falar com eles que, olha, fulano, eu que estou aqui, tá, cuidando de você. E queremos envenenar os outros, a pessoa contra os demais. Ó, João Pedro, sou eu que estou aqui, tá? Os outros estão aqui. Não vemos isso na vida de Paulo. Ele não tem que lançar um contra o outro. Ele vê aqueles que o abandonaram, sim, mas ele não envenena o ambiente para que as pessoas fiquem uns contra os outros, para de alguma forma se vingar. Porque isso não é fortalecimento. Fulano, eu estou aqui te fortalecendo, tá? Ninguém está. O fortalecimento genuíno é direcionar a pessoa para o Senhor, para que ele busque forças em Deus. Esse fortalecimento que faz com que as pessoas direcionem os olhos delas para nós, ou que elas se revoltem contra os outros, isso não é fortalecimento. Também não é fortalecimento levar as pessoas a se voltarem para si. O fortalecimento bíblico é levar as pessoas a olharem para o Senhor. Em que lugar da Bíblia você vai encontrar, irmão, Deus dizendo ao povo dele para buscar forças em outras coisas ou em outros seres, senão nele mesmo, em Deus? De Gênesis a Apocalipse, você não verá nenhum lugar da Bíblia Deus dizer ao seu povo, senão que busquem forças em mim, olhem para mim, confiem em mim, eu sustentarei vocês. A Bíblia toda diz exatamente a mesma coisa. Não temas, porque eu estou com vocês. Todos os direcionamentos bíblicos, fortalecimentos bíblicos, encorajamentos bíblicos. No momento que o povo estava com medo, os servos de Deus diziam: olhemos para o Senhor, confiemos no Senhor. O encorajamento vindo de Deus direciona o olhar dos abatidos para o próprio Deus. O encorajamento vindo de Deus eleva os olhos dos abatidos para o próprio Deus. O padrão bíblico nunca é confie em si mesmo. O padrão bíblico nunca é envenenar as pessoas uma contra as outras. O padrão bíblico é sempre direcionar as pessoas ao Senhor. Nos momentos de crise, a Bíblia nos incentiva a esperar em Deus. Nos momentos de indecisão, a Bíblia nos incentiva a esperar em Deus. Na ansiedade, nós somos chamados a confiar na provisão de Deus. No medo, nós somos chamados a confiar na proteção de Deus. Na fraqueza, somos chamados a confiar na força do Senhor. Em que lugar da Bíblia você encontra incentivos a confiarmos em nós mesmos? Não. Da mesma forma, o encorajamento aos que estão abatidos. De maneira bem prática, irmão, para você saber como encorajar alguém, direcione o olhar dela ao Senhor. E quando alguém fizer isso com você, saiba que é Deus providenciando alguém para te fortalecer. Qualquer outro direcionamento, para qualquer outro lugar, é algo que não faz parte do padrão bíblico. Qualquer outra forma, meu irmão, não direcionará você àquilo que realmente é a fonte do nosso fortalecimento, do nosso consolo. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 3:20 que Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele pois agora eternamente. Amém. Nós, irmãos, devemos saber que Deus não age de acordo com a nossa limitação dos nossos pensamentos. Nosso Deus não age limitado ao que nós conseguimos enxergar.
Nosso Deus não age limitado ao que você consegue perceber, ao que você consegue entender. A palavra de Deus diz que Ele age muito acima, infinitamente acima do que você é capaz de compreender ou sequer pensar, e muito mais. Ele diz que o poder dele opera em nós e através de nós. Por isso, as situações que eu e você estejamos enfrentando, elas não se encaixarão no nosso quebra-cabeça limitado. Há peças que vão faltar no seu entendimento, na sua compreensão, mas não falta na compreensão de Deus. Porque eu estou enfrentando tal situação, você não tem como conceber, como entender aquele que pensa infinitamente acima da sua capacidade, mas que Ele opera em nós, através de nós, e isso está nos garantido pela palavra do Senhor. Por isso, meu caro irmão, não podemos entender que os sofrimentos que eu e você enfrentamos sejam algo aleatório com a gente de Deus em nossas vidas, porque não são, mas que aquilo que Deus está permitindo que eu e você vivamos, nós devemos receber e responder de acordo com o que Ele tem nos concedido. Quando eu e você consolarmos alguém, você deve consolar a pessoa a que ela possa responder ao que Deus já tem concedido a ela, mesmo que ela não entenda, mesmo que esteja acima da capacidade dela ou da sua, mas direcione ela a confiar que Deus faz infinitamente mais do que nós conseguimos perceber. Se eu vou ficar bem, não é que você tenta consolar alguém e ela tenta de todas as formas dizer que não é suficiente. Não, mas eu só queria isso e Deus não tem me dado, meu caro. Ele age infinitamente acima da sua compreensão. E Ele não tem como limitar o agir dele na sua vida, só quando você entender o que Ele vai fazer. Imagine se Deus fizesse isso. Só quando você desse o aval, Deus, agora eu entendi o que o Senhor vai fazer. Um ser que age infinitamente acima do que eu posso pensar. Vai pedir autorização para que agora só pode fazer tal coisa na minha vida. Deus não age assim. E que bom que não age. Mas não deixe de crer que esse agir, que opera infinitamente acima da nossa capacidade, o texto afirma, opera em nós, age em nós. Por isso, o encorajamento que você conceder a alguém, eleve o olhar da pessoa àquele que age, que promove a sua vontade muito acima da nossa capacidade de perceber ou realizar essa vontade. E que o agir dele, a vontade dele, opera também em nós. Eleve o olhar daquele que está abatido para o Senhor. E saiba, quando alguém fizer isso com você, receba como sendo algo de Deus para a sua vida. E no terceiro ponto, a importância de recebermos encorajamento. Irmãos, o pecado realmente danificou nossas vidas. Nós não fazemos ideia de quão terrível foi o estrago que o pecado realizou em nossos corações. De tal forma que, mesmo aquilo que Deus concede às nossas vidas, nós recebemos de maneira defeituosa. Deus age de maneira perfeita, mas a gente atrapalha o negócio. Quantos de nós, por causa do nosso orgulho, quando Deus nos concede encorajamento, nós ajeitamos? O pecado em nossas vidas, irmãos, também nos deformou de tal forma que o oposto do orgulho também ocorre em nossas vidas. Tanto o orgulhoso quanto aquele que é o autocomiserador, né? Aquele que ninguém pode mudar a realidade dele. Coitado de mim, tadinho de mim, não dá. Tanto o orgulhoso quanto o autocomiserador têm algo em comum. Os dois deixam Deus de fora. Para ambos, Deus, um é desnecessário ou Deus não pode mudar a situação dele. Tanto um quanto o outro mantém Deus de fora
da possibilidade de mudar a sua realidade. Um entende que não precisa, segue sua vida, achando que não precisa de ser consolado, fortalecido por outros, como estamos falando de encorajamento. E o outro, mesmo recebendo encorajamento, diz: não dá. Mesmo diante daquilo que eu tenho recebido, a minha situação não pode mudar. Tanto um quanto o outro, Deus é mantido fora. E isso é fruto do pecado. Todos nós, irmãos, precisaremos em algum momento da nossa caminhada. Você que luta contra o orgulho, todos nós precisaremos em algum momento sermos encorajados. Veja o grande apóstolo Paulo admitir que muitas vezes precisou ser fortalecido por esse homem chamado Onesíforo. Não há orgulho nessas palavras, mas também não há o outro erro, o outro extremo da autocomiseração. Dizer que aquilo que Deus concedeu não era suficiente para que ele pudesse responder e dar sequência à sua vida. Tanto um extremo quanto o outro, meus irmãos, são fruto do pecado. Porque um diz: não preciso de Deus, e o outro diz: Deus não pode mudar a minha situação. O que Ele me deu até agora não é suficiente, eu não tenho como responder, não posso dar passos à frente. São escolhas, tanto um quanto o outro. Mas vemos Paulo avançar na sua carta com o coração limpo. Vemos Paulo avançar na sua carta sem orgulho e sem o pecado também, a chamada autocomiseração. Deus sendo um antigo em nossas vidas, teremos a posição correta de que realmente eu sou frágil, mas Deus tem me sustentado. Eu reconheço que Ele tem me dado o que eu preciso e respondo ao que Ele tem me concedido. Se Deus enviou pessoas até Paulo, e Onesíforo foi uma dessas pessoas, não há como ele não avançar. Ele avança na carta, nessa carta tão importante, que tem instruções grandiosas, não só para Timóteo, mas também para toda a igreja de Cristo. Paulo continuou fazendo a vontade de Deus, irmãos, e esse homem Onesíforo foi fundamental para o ministério de Paulo, de maneira que ele chegou ao fim do seu ministério aqui com o coração limpo. Como eu disse no início, não o coração endurecido, amargurado e revoltado, mas o coração limpo para ser instrumento, mesmo próximo da sua morte. Quão importante é, meu irmão, que você receba, aprenda a receber o fortalecimento que Deus te dá através da vida de outro. Quão importante é, meu caro irmão, que você enxergue como sendo a resposta de Deus que você precisa. Um momento que alguém te manda uma mensagem, liga, se acende o celular, ora por você. Não deixe de enxergar como sendo algo que o próprio apóstolo Paulo desfrutou muitas vezes ao longo do seu ministério através da vida de Onesíforo. Ah, pastor, mas eu não tenho forças para continuar. Sim, mas não diga que Deus não esteja te dando forças. Não diga isso, porque Ele está. Porque eu e você fomos chamados a caminhar não na nossa força. O mundo é que te incentiva a isso. O mundo é que te direcionará a que você busque a fazer o que tiver que fazer, voltado para si mesmo, buscando força em si mesmo. Como eu disse, o nosso encorajamento, o encorajamento do quadro bíblico é direcionar o olhar das pessoas ao Senhor. É na força dEle, no poder dEle. E você fomos chamados a fazer tudo o que fazemos na força dEle. E ao saber disso, meu irmão, nós precisamos responder ao chamado. Porque Ele não só nos chamou, mas Ele nos capacitou para isso. Nos tem dado forças para isso. E você deve ser instrumentos na vida de outros. De maneira prática, em alguns momentos da sua vida, você será
precisará ser um onesífero na vida de outra pessoa. Você sentar ao lado de alguém e falar o básico. Ah, pastor, mas fulano sabe disso. Sim, mas Deus operará através daquilo que Ele já sabe, vindo através da sua vida. Eu vou lá na igreja para ouvir as coisas que eu já sei exatamente isso. E é assim que Deus opera. Encoraje seus irmãos, os que estão abatidos. Como encorajados? Direcione-os para Deus. Para Deus, sem envenená-los com os outros. E você também, meu caro, receba encorajamento. Não despreze e não deixe de enxergar aquilo que Deus tem te concedido. Grande apóstolo Paulo foi o que foi, recebendo por muitas vezes esse fortalecimento vindo da parte de Deus. Seja um exemplo na vida de outras pessoas, mesmo que muitas vezes ela pode ter te surpreendido. Paulo, muitas vezes, exatamente isso, essa é a realidade. Você tinha uma expectativa, né? Igual aqueles memes da internet. Expectativa, realidade. Qual que é essa expectativa? Paulo batido. Essa não é a realidade. A realidade é um homem que se abateu muitas vezes. Mas qual foi a ação de Deus? Ele levantou pessoas. Algumas poucas pessoas para cuidar dele ao longo do seu ministério. E saiba disso, irmão, serão realmente poucas pessoas. Não tem como você ter relações profundas com muita gente. Deus vai providenciar poucas pessoas ao longo da sua caminhada para que você tenha vínculos profundos. O Onesíforo já conhecia a história de Paulo, já sabia muitas coisas, por isso que ele foi usado em diversos momentos. Já havia um vínculo profundo ali, esses dois homens de Deus. E na segunda, terceira, no terceiro, receba os Onesíforos de Deus em vida. Você precisará deles. Responda. Deus enviado, Deus tem concedido encorajamento. Tem cuidado para você não estabelecer em seu coração que outras pessoas, que outro formato, que a resposta de Deus tem que vir no formato exato para que você enxergue. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso em te fortalecer nos seus momentos de abatimento. E Ele enviará aquilo que você precisa. A experiência de vida dele te será importante naquele momento. Algo que ele tenha vivido. Receba quem Deus enviou. Em um momento da vida de Paulo foi Tito, na 2 Coríntios diz isso. Em outros momentos foi Onesíforo, outros momentos foram outros. Diante disso, meu irmão, não diga que Deus não tem concedido, porque Ele tem concedido fortalecimento. Paulo não foi o que foi, sem ter se abatido por muitos momentos. Mas Paulo foi fortalecido em muitos momentos. E ele enxerga claramente Deus que me concedeu isso, através da vida desse homem. Quero te desafiar, meu irmão, a sair daqui com essa perspectiva, a de olhar para trás, dar uma recapitulação, uma retrospectiva e se lembrar se realmente ninguém te ajudou nos momentos que você precisou. É fácil leitura se alguém não te procurou insistentemente, você bateu a porta na cara dele muitas vezes também, para ter que se perfeito, né? Paulo aceitou todas as vezes, foi fortalecido todas as vezes, por isso que ele foi tão ativo. Esse homem se esforçou para encontrar Paulo. Com certeza ele enfrentou adversidades, mas ele não se deixou vencer. Ele não foi para Roma por acaso e encontrou Paulo, como eu havia dito já na mensagem. Ele foi porque ele precisava ser instrumento na vida do grande apóstolo Paulo mais uma vez. O importante é que você não despreze o esforço de outros para te ajudar.
Quão importante é que você veja que outros estão preocupados contigo, estão insistindo solicitamente, insistentemente, para você ser fortalecido. Como que Paulo foi, irmãos, receber todas as vezes a existência, o agir de Deus através da vida deste homem. Que você receba aquilo que Deus tem te concedido. De maneira sobrenatural, não, de maneira natural e ordinária. Um irmão em Cristo te manda um versículo bíblico, ora por você no momento que você precisa. Como eu vou ler isso? É Deus me fortalecendo. Esse primeiro sermão, falamos sobre a importância do encorajamento. E como você deve ser instrumento na vida de outros, ao perceber os abatidos. E quando outros forem instrumentos de Deus na sua vida, e você receber esse encorajamento, porque você precisará dele. Você não é imbatível. Jesus, ao encarnar-se nesse mundo, vivendo todas as nossas dores, vivendo todas as nossas limitações como mediador perfeito, também se abateu. Porque ele foi homem, ele é homem perfeito. Se entristeceu como qualquer um de nós. E vimos em Mateus 26 como ele respondeu antes. Vamos orar nessa hora, meu Pai. Vamos nos dirigir àquele que está conosco em meio às nossas tribulações e tem providenciado sustentação a nós em meio às nossas tribulações. E quão importante é que você enxergue o que ele tem feito para com a sua vida através de outros. Deus, graças dou a Ti por Tua palavra. Ó Deus, que realinha o nosso entendimento e a nossa compreensão. Ó Deus, nos liberta, ó Pai. Tua palavra sempre tem nos libertado do nosso egoísmo, nossa forma limitada de enxergar as coisas. Ouvimos em Tua palavra que o Senhor usou Paulo, mas que ele se abateu muitas vezes, mas não ficou sem fortalecimento vindo através da vida de outras pessoas. Que os meus irmãos, ó Deus, olhem ao seu redor, releiam a sua vida vivida, Pai, e não deixe de perceber que o Senhor concedeu sim, porque o Senhor é fiel em cumprir a Tua palavra. O Senhor concedeu, ó Deus, renovo, consolo, fortalecimento, encorajamento através da vida de outros. E que aqueles que estão abatidos, ó Pai, receberem o fortalecimento, continuem a avançar, continuem a caminhar. Porque, ó Deus, é a provisão do Senhor, é o alimento, o pão do Senhor para continuarmos a avançar. Derrama a Tua graça sobre nós, Deus. Ajuda-nos a enxergar as Tuas respostas em meio às nossas dores. Em nome de Jesus. Amém. Que você, meu caro, responda ao que Deus tem provido à sua vida. Que você não se veja abandonado. Que você se veja amparado e cuidado pelo Senhor. Lendo o que te acontece pelo olhar. Vamos dar sequência ao nosso culto, à administração agora da ceia. Peço a você, meu caro, que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Você vai chamar já o passo à frente, também os irmãos do louvor. Para me auxiliar nesse momento da ceia. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 26, irmãos,
Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 30. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, esse é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado ele, saíram ao monte das oliveiras. Amém. Nós estamos, irmãos, inseridos em um mundo em que há pecados, há dores, mas Jesus, Deus não abandonou este mundo. Deus não nos disse: se virem, Deus cuida de vocês. A ceia é uma lembrança, um apontamento claro disso. Jesus morreu a nossa morte. E vimos na mensagem de hoje que não foi algo que ele não viveu, ele não teve vivido em nosso lugar, sofrido em nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores, sofreu as nossas depressões. O texto diz em Mateus 26, próximo, alguns versículos à frente, quando Cristo está no Getsemane, quando ele diz: minha alma está abatida até a morte. Ele realmente viveu em nosso lugar, sofreu as nossas dores, morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Não há por que nós não continuarmos a caminhar, porque Deus, na ceia, nos aponta que Ele tem um compromisso conosco. E esse compromisso, meu irmão, vai muito além de realizar os nossos desejos nesse mundo. Ele morreu para nos salvar para a eternidade. Nós jamais devemos entender que o compromisso de Cristo para conosco seja apenas para fazer a minha e a sua vontade passageira, mas é para fazer a vontade de Deus, que nos levará para a eternidade. O sangue dele foi derramado por nós. Eu não posso cuidar das intenções de um Deus que entregou seu Filho pelos nossos pecados. Vamos nesse momento orar ao Senhor, aquele que entregou seu Filho, como lemos em sua palavra, Cristo dizendo que o pão e o cálice apontam para o seu sacrifício. Senhor Deus bendito, graças dou a Ti por Tua palavra, graças dou a Deus por o Senhor ter cuidado de nós. O Senhor morreu por nós e tem cuidado das nossas demandas emocionais, dos nossos meios. O Senhor tem provido, ó Pai, o necessário para que continuemos a caminhar. O Senhor, Pai, nos concederá o necessário para avançarmos todos os dias. Mas há algo, ó Deus, que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, que é a remissão das nossas almas. E isso o Senhor fez. Só o Senhor, só Cristo poderia realizar a obra. E assim o fez. Morrendo, entregando seu corpo, seu sangue, sua vida pelos nossos pecados. Ó Pai, que nós continuemos a avançar, a lembrarmos do Teu amor para conosco, em vermos Cristo se entregando por nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Quem são aqueles, irmãos, que podem participar da ceia? Todos que são membros aqui da igreja, não estejam em disciplina na igreja, membros de outras igrejas evangélicas, que estejam em comunhão com as suas igrejas, podem e devem participar desse momento. Aqueles que vão participar, coloquem-se de pé nesse momento. Nosso irmão, nosso diácono vai distribuir o pão. Pegue esse pé, para você que segure, para que possamos participar deles todos juntos. A
foi distribuído, meus irmãos? Alguém que foi esquecido involuntariamente? Se sim, levante as suas mãos. A palavra do Senhor nos diz, no texto que lemos, que Cristo tomou do pão, partiu esse pão, dizendo aos seus discípulos: esse é meu corpo, o corpo que é dado por vós. Jesus genuinamente sofreu para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. O consolo do qual nós falamos nessa mensagem, ele só é real na sua vida porque o preço também foi pago. O consolo de Deus, ele adentra o seu coração, mas houve um preço para isso. Não foi, nos é dado de graça, mas não foi de graça. O fortalecimento que adentra o seu coração e te sustenta também foi ao curso do sangue da vida do Senhor. Gratos por isso, por Ele ter pago o preço para que recebêssemos o consolo do Senhor. Comamos o pão nessa noite. A palavra também nos diz, não só o pão, mas o cálice foi dado aos discípulos. Segurem para que possamos cear todos juntos. O cálice também foi distribuído, meus irmãos. Alguém que foi esquecido involuntariamente. Também a palavra nos diz que a seguir, no versículo 7, ele tomou do cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o sangue da nova aliança. Esse é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Não foi apenas o suor dele, mas o seu sangue. Aquilo que ao ser derramado tiraria a sua vida. Isso foi feito por nós. Como eu disse, não há como Cristo demonstrar maior comprometimento da vontade de Deus na sua vida
como este, pagando com a sua vida o preço pela nossa salvação. Certos então, irmãos, o amor do Senhor para conosco, bebamos o cálice do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, louvamos-te a Ti, Senhor, glorificamos o Teu santo nome, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, participando da ceia do Senhor, ó Deus, lembrando, ó Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz por cada um de nós, Pai. Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. O sangue do Senhor Jesus Cristo, a Deus, foi derramado ali, a Deus, em favor de cada um de nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Não somos merecedores de nada, Deus, somente pela Tua glória, pela Tua majestade, a Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça. O Senhor nos abençoe de uma forma tão especial, Pai. Pai, obrigado, Senhor, que um dia o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para a honra e glória do santo nome, Pai. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Enquanto recolhemos os copinhos, oraremos com o refrão alto, mais caminho. Amém, meus irmãos? Vamos caminhar então para o encerramento deste culto. Os copinhos a gente pega depois, né? Vou pegar agora. Vamos colocar pé, vamos orar. Estarei pedindo ao Senhor a bênção dele sobre a sua vida. Estarei ao final da oração também pedindo a bênção. Você vai se sentar para alguns avisos que precisamos dar. Deus bendito, glórias sejam dadas a Ti, Deus. Esse culto, ó Pai, voltado unicamente, ó Pai, para o Senhor. Porque realmente só o Senhor tem algo a nos conceder. Nós, de nós mesmos, ó Pai, não podemos oferecer nada. Ó Pai, que abençoe para que saímos daqui meditando em tudo aquilo que ouvimos, desde as primeiras canções, as leituras, ó Deus, a oração. Ó Pai, que nos alimente as nossas almas. Ó Deus, que nós atravessemos essa semana confiados em Ti. Peço a graça, Senhor, sobre as famílias, sobre aqueles que estão enfrentando adversidades. Ó Deus, que coloquemos em prática aquilo que aprendemos hoje. Que nós sejamos instrumentos na vida de outros. E que, ó Pai, recebamos o agir do Senhor vindo na vida de outros. Ó Pai, concedas restauração aos que estão, ó Pai, enlutados e abatidos. Dê sabedoria àqueles que precisam tomar decisões. Recebamos a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, e as ternas consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, com todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode se sentar. Passando aos nossos avisos, mas antes dos avisos, quero fazer menção da menininha que nos visita, Ana Beatriz. Seja bem-vinda. Está aqui do lado do tio do Gilberto. É isso? Mas eu esqueci o nome.
Gabriel, bem-vindo mais uma vez, e está com a Ana Beatriz. Bem-vinda, tá, mocinha? Deus te abençoe sempre. Meus irmãos, quinta-feira nosso estudo bíblico, estamos aí em Romanos 13, estudando sobre as autoridades. Avançaremos para a segunda parte para finalizarmos. Sábado haverá a programação com os jovens, aqui na igreja, às 19 horas. E aniversariantes. Tá. Então, terça-feira, aniversário, terça-feira, ensaio da cantata, então, a que horas? 19? 19 horas. Aniversariantes, estou tentando achar aqui, está no grupo, tem alguém? Não, semana não, né? Tá jóia, irmãos. Então, terça-feira, então, estaremos aqui, aqueles que estão participando da cantata, às 19 horas, quinta-feira, estudo livre, e sábado, a programação dos jovens. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ir para a sua casa, mas antes disso, ter um momento aqui de comunhão com os que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe. Eu vou para a porta, ali para te cumprimentar, para que tenhamos um momento de despedida e você vá na casa do Senhor.